Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A Verdadeira Segurança. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 13, os versículos 5 e 6. Está escrito assim: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Amados, ontem eu compartilhei aqui com os irmãos, falando um pouquinho sobre o nosso verdadeiro tesouro, né? Nós vimos que a repreensão de Jesus para a igreja de Laodiceia é porque era uma igreja que estava com os olhos fixos no dinheiro, nos bens, nas riquezas, nas posses. E Jesus repreendeu dizendo que eles precisavam se arrepender. E aí hoje eu quero meio que uma continuação, né, falando um pouquinho sobre dinheiro e por que ministrar sobre isso, né, algumas vezes sobre esse mesmo tema. Porque nós temos vivido um tempo em que existe um engano muito grande e as pessoas estão se alinhando a uma mentira colocada no meio da igreja, que é basicamente um alinhamento com o mundo. Então, a segurança no mundo, a confiança das pessoas no mundo, a segurança no sentido, elas se sentem seguros, se sentem com uma vida confiável, vamos dizer assim, eles se sentem como se estivessem firmes, se eles tiverem o quê? Dinheiro. É os seus bens, as suas posses, o seu poder, a sua riqueza. Isso transmite segurança. Ah, eu estou seguro se eu tenho meus bens, se eu tenho minhas posses, se eu tenho meu dinheiro. Aí sim, aí eu posso ficar tranquilo nesse mundo aqui. Senão, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Esse é o mundo, né? O mundo tá assim, e esse engano tem vindo para dentro da igreja, sabe, disfarçado de muitas formas, né? A gente já viu muito do que é chamado aí a teologia da prosperidade, colocando assim uma ênfase no ganho financeiro, apenas no lucro, no dinheiro, 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 dinheiro. E agora nós temos visto uma outra onda que não é somente nesse sentido, mas é colocando assim: olha, nós estamos entrando no final dos tempos, vocês precisam se preparar, vocês precisam ter isso, vocês precisam adquirir isso, e as pessoas estão assim se movendo por um alarde que está sendo feito, e as pessoas estão se alinhando com o mundo, né? Os irmãos em Cristo, muitas vezes eu vejo com pensamentos alinhados com o mundo. A confiança em Deus tem sido deixada para trás, de lado. E as pessoas estão vivendo, correndo literalmente atrás do dinheiro. Mas muitas vezes nem elas percebem que elas estão vivendo assim. Isso que é terrível, amados. É quando nós estamos vivendo de uma forma enganosa e nós não conseguimos perceber isso. Isso é muito triste. E essa questão do amor ao dinheiro é uma das questões que tá assim gritante, né? Eu não sei para os irmãos aí, mas eu tenho observado, tenho olhado, eu gosto de observar muito, eu observo pelas conversas, eu observo pelo estilo de vida das pessoas, eu vou observando e a gente vê o quanto as pessoas têm se apegado a isso. E aqui eu estou falando sobre irmãos em Cristo. E aí a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Nos conservar livres do amor ao dinheiro, nos contentar com o que nós temos. Por quê? Porque Deus nos deixou uma promessa: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Eu não vou temer, eu não vou ter medo. O que me podem fazer os homens? Ou seja, nós não precisamos viver debaixo do medo. O medo leva as pessoas a uma falsa segurança. Elas começam a acreditar que a segurança delas está no que elas possuem.
A nossa segurança está em Cristo, amados. Nossa verdadeira segurança é Cristo Jesus. É Ele que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Lembra aquela parábola que Jesus contou daquele homem que ele ganhou tanto na sua colheita, ele colheu tanto e ele disse: "E agora o que eu vou fazer com essa colheita tão grande?" E ele disse: "Já sei, vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros novos, vou estocar toda a minha colheita, todos os meus bens, e aí eu vou poder me sentir o quê? Seguro. Aí eu estarei seguro e aí eu vou poder descansar. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Vou poder descansar porque eu tenho dinheiro." Veja que o descanso estava vinculado à quantidade de bens que ele possuía. E aí ele disse: "Vou descansar, vou comer, beber e me alegrar." Por quê? Porque agora eu tenho dinheiro suficiente para viver. Aí o que que Jesus fala? "Contudo, Deus disse para aquele homem: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?" Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Mas normalmente as pessoas que colocam a sua segurança nos seus bens, naquilo que possui, correm atrás para ter uma vida, assim como esse homem dessa parábola que Jesus contou: "Ah, eu quero ter tudo o que eu preciso para daí sim eu poder descansar, eu poder desfrutar, eu poder viver tranquilo." Quem coloca o coração nisso, a vida nisso, normalmente esse tipo de pessoa não consegue liberar a sua vida financeira para o reino. São pessoas que são extremamente egoístas, avarentas, elas só conseguem olhar para si. Elas não conseguem liberar a sua vida financeira para abençoar o reino. E amados, não é isso que Deus tem para nós, né? Não é esse o modelo de vida que Deus tem para nós. A palavra diz que nós devemos nos conservar livres do amor ao dinheiro. E o que que seria o amor ao dinheiro, né? Alguém pode dizer assim: "Ah, mas eu não tenho nada, né? Eu nem tenho nada, eu nem tenho bens, eu nem tenho posses. Então, eu com certeza não sou dominado pelo amor ao dinheiro." Mas qual que é a quantia ou qual que é o valor que determina se uma pessoa ela tem ou não amor ao dinheiro? Qual é o valor? Qual é a quantia? É qualquer quantia, amados, qualquer valor que substitua a confiança dessa pessoa em Deus. Pode ser 1 milhão, pode ser 100 mil, pode ser R$ 1.000, mas pode ser R$ 100. Se essa quantia substituir a confiança dessa pessoa em Deus, o coração dessa pessoa já está atrelado ao dinheiro, ou seja, ela já está inflamada com o amor ao dinheiro. Amados, o dinheiro ele precisa ser o nosso servo e nunca o nosso senhor. Quando nenhuma quantia for capaz de substituir a nossa confiança em Deus, então significa que de fato nós estamos livres do amor ao dinheiro, quando nenhuma quantia. Vou dar um exemplo. O amor ao dinheiro não é só para quem tem posses, mas, por exemplo, quando você tem medo que falte, que você não consiga pagar as suas contas, isso é amor ao dinheiro, porque a sua segurança está no dinheiro. Olha o que a Bíblia diz, o texto que nós lemos aqui. Deus nos disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. É o Senhor que é o nosso ajudador. É Ele que abre portas. É Ele que libera os caminhos, que abre os caminhos para nós, para nossa vida financeira. Quantas pessoas vivem a sua vida financeira confiando em si mesmas, na força do braço, naquilo que elas podem fazer, naquilo que elas podem conseguir. E aí, porque vivem assim, quando elas conseguem aquilo que elas tanto almejam, elas começam a se engrandecer,
porque elas não reconhecem que foi Deus quem fez, que é Deus quem faz. Então, nós precisamos, amados, deixar mesmo o Espírito Santo sondar o nosso coração. Por quê? Porque nós não podemos viver correndo atrás do dinheiro. A nossa vida não é correr atrás do dinheiro. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que melhorar minha vida, e isso e aquilo. Eu não sou contra, amados. Nós estudarmos, nós trabalharmos, nós tentarmos um trabalho melhor, não é isso. Tanto que a Bíblia nos ensina que é exatamente pelo trabalho das nossas mãos que nós vamos conseguir o quê? O sustento. Mas quem que nos fortalece para trabalhar? É o Senhor. Quem que abre as portas para nós? É o Senhor. Sabe, não somos nós na força do nosso braço. Não, não é errado nós querermos ter uma vida melhor, algo financeiro melhor, né? Uma casa, um carro, não é errado isso. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre como está o nosso coração. Por quê? Porque nós podemos sondar o nosso coração e vai ficar nítido quando alguém corre atrás do dinheiro, as suas atitudes vão começar a demonstrar isso. Seja no trabalho, seja quando a pessoa é autônoma, ela mesma tem o seu próprio negócio, vai ficar nítido se aquela pessoa, ela é senhora no sentido de ela comanda a vida das finanças por meio do Espírito Santo, ou se é as finanças que comandam a vida dela, se é o dinheiro que comanda a vida dela. Por isso que a única vez que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, ele fala sobre o quê? Sobre o dinheiro. Ele diz assim: vocês não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Porque ou vocês vão se dedicar a um e desprezar o outro, ou vocês vão viver para um e vão deixar o outro de lado, vão entristecer o outro. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Não tem como servir a Deus, ou seja, viver os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida e correr atrás do dinheiro ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso, amados. Ou nós nos alinhamos com o projeto, com o plano, com o propósito de Deus para as nossas vidas, ou a gente se alinha com o plano de correr atrás do dinheiro, de conquistar bens a qualquer custo e como se a gente pertencesse a esse mundo aqui e pronto. Amados, isso precisa ficar assim bem elucidado para nós, bem claro para nós, porque o engano, né, um dos enganos no final dos tempos é colocar uma pressão, um medo, algo sobre as pessoas que elas têm que correr atrás do dinheiro, elas têm que correr atrás do dinheiro a qualquer custo. Conseguir, você precisa conseguir a sua casa, o seu carro, você precisa conseguir isso, você precisa, senão como que vai ficar a sua vida, a sua família? As pessoas estão colocando uma pressão umas nas outras, o mundo está colocando, na verdade, essa pressão e as pessoas estão recebendo essa pressão. Por quê? Porque a segurança das pessoas está no dinheiro, mas a nossa verdadeira segurança é Cristo. Não é errado as pessoas terem dinheiro, mas é Deus quem dá, amados, é Deus quem abre as portas. Sabe, quando as pessoas elas buscam, elas querem ficar ricas por si só, não algo que vem de Deus, não algo que Deus colocou, que normalmente quando é Deus que coloca, aquela pessoa ela vai enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo e ela não tem problema nenhum em usar tudo que ela tem em prol do reino, ela não tem problema nenhum com com a generosidade, em doar, em oferecer, isso não é problema para ela, pelo contrário. Normalmente as pessoas que são muito ricas, algo que o coração delas está em Deus, em servir a Deus, são pessoas muito generosas, pessoas que de fato abriram o coração delas para ser governado pelo Senhor, e então os bens, o dinheiro que elas possuem não governam elas. Elas não têm problema com isso. O dinheiro de fato é um servo na vida delas, está ali para servir.
servir a família, servir o reino de Deus, servir os irmãos. Não está ali, o dinheiro não está ali para ser servido, mas para servir. Agora, quando as pessoas elas querem ficar ricas por si mesmas, a palavra já nos declara o que vai acontecer com esse tipo de pessoa. Quando ela não aceita o que ela tem. Porque veja o que a Bíblia fala em Hebreus. Conservem-se livres, o texto que nós lemos no início. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Ou seja, essa insatisfação, que é uma insatisfação que não é proveniente do Senhor, é uma insatisfação proveniente das trevas. Eu não aceito, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. Quando é esse tipo de insatisfação, a pessoa começa a correr atrás do dinheiro por si, a palavra nos garante o que acontece. Eu quero ler esse texto com os irmãos, que está lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Veja o que a Bíblia nos ensina. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Ah, é errado querer ficar rico? Não, amados. Os que querem ficar ricos por si mesmos, eles não aceitam o chamado de Deus para eles, o propósito, o plano de Deus para a vida deles. Eles rejeitam isso e eles querem ficar ricos a qualquer custo. É disso que a palavra está falando. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amados, essas pessoas que cobiçaram o dinheiro e desviaram-se da fé, não é que elas se desviaram, esse desviaram-se da fé não é no sentido de que saíram, vamos colocar assim, eles saíram da igreja. Não, são irmãos que estão na igreja. Eles desviaram-se da genuína fé, da confiança em Deus. Por quê? Porque eles colocaram a confiança deles no dinheiro. Então eles têm que ficar ricos a qualquer custo. Eles vão fazer o que for preciso para conquistar dinheiro, porque o dinheiro virou uma cobiça para eles. Mas eles continuam lá na igreja, eles continuam indo no culto, eles continuam se dizendo cristãos, não se dizendo, mas sendo cristãos. Só que eles se desviaram da genuína fé. E aí o que acontece com eles? Eles estão se atormentando com muitos sofrimentos. Amados, a colheita de viver para o dinheiro é sempre o sofrimento. A colheita de correr, de cobiçar o dinheiro a qualquer custo, ao invés de viver os propósitos de Deus, não, eu quero o dinheiro. A pessoa vai colher sempre sofrimento. Sofrimento. Mas quando nós vivemos os planos de Deus, nós não precisamos nos preocupar. O Senhor sempre supre tudo o que precisamos e nos dá além daquilo que precisamos. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para viver os planos de Deus, nós não precisamos nos preocupar. Eu quero dar alguns exemplos aqui, amados, práticos, para nós entendermos sobre essa questão do amor ao dinheiro. Imagine uma pessoa que foi chamada para o pastoreio. Ele foi chamado para ser pastor. E ele começa a pastorear uma igreja, e a igreja não tem um salário super alto, mas tem um salário suficiente para que ele possa viver ali, pagar as suas contas e viver ali com a sua família. E aí ele se preocupa, né? Aquele pastor se preocupa porque como que ele vai conseguir dinheiro para manter a família dele? Poxa, ele não quer manter a família dele de qualquer jeito. Ele tem filhos, tem uma esposa, e aí? Como que ele vai manter aquela casa, aquela família? E de repente ele começa a agir de uma forma a buscar dinheiro, faz um bico aqui, um bico ali, e de algum jeito ele precisa. E quando se percebe, ele está ali correndo atrás do dinheiro. Mas não foi Deus quem o chamou para o pastoreio?
Quando Deus chama alguém, o Senhor mesmo não supre as nossas necessidades. Olha o que a palavra diz aqui: quando nós nos conservamos livres do amor ao dinheiro, não precisamos temer, porque o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. O Senhor é o nosso ajudador. É sobre isso, amados. Daí, quando tô dando esse exemplo, um exemplo aqui, né, só para nós entendermos como funciona essa questão do amor ao dinheiro. Se aquele pastor, ele decide correr atrás do dinheiro, ele vai se atormentar com muitos sofrimentos. Mas se ele confiar em Deus, porque foi o próprio Deus quem o chamou, o Senhor suprirá as suas necessidades. Ele não precisa guerrear, lutar na força do braço dele. Ele pode confiar em Deus. Outro exemplo, um profissional, ele sabe que ele foi estabelecido por Deus ali naquela profissão, e ele está trabalhando num local em que ele sabe que foi Deus quem estabeleceu ele ali, e Deus tem falado com ele: olha, eu tenho uma missão para você aqui dentro dessa empresa, eu tenho algo para você aqui, e aí surge uma proposta de emprego em que o salário é muito maior. Mas Deus está ministrando o coração dele. Continua aqui. Calma, espera. Eu vou abrir portas para você, mas nesse momento eu preciso que você fique aqui. E aquela pessoa rejeita aquele conselho, rejeita aquela orientação de Deus, porque os olhos brilharam ao ver o que foi ofertado para ele em relação ao salário na nova empresa, o salário muito maior do que ele recebe na empresa que Deus está pedindo para ele permanecer ali. Aí ele sai daquela empresa. E lá naquela outra empresa passa 2, 3 meses, ele começa: por que é que eu fui sair de onde eu estava? Isso aqui é puro tormento. Por que é que eu fui sair de onde eu estava? Amados, é nesse sentido. Você vê que o amor ao dinheiro, ele faz com que as pessoas tomem decisões que levam elas para o sofrimento, para o tormento. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, nós não precisamos olhar para os valores, para as quantias. Nós podemos confiar no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu dedico a minha vida ao Senhor. Não importa se a pessoa é um ministro de Deus ou ela é um profissional em alguma área. Não interessa, né? Que as pessoas acham que para dar um exemplo assim, amor ao dinheiro é só para aqueles ricos que têm muitas empresas e que vivem correndo atrás do dinheiro. Não, amados. O amor ao dinheiro, ele pode se revelar e se manifestar em muitas circunstâncias, em muitas situações. E nós precisamos nos conservar livres do amor ao dinheiro. É o que a Bíblia nos ensina, é o que Deus está nos falando. Por quê, amados? Porque aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amados, que eu e você nós possamos entender isso. Um outro exemplo bem simples de uma coisa prática. Imagine que uma pessoa fez uma compra online e ela comprou, vamos dizer, sabe aqueles combo, quando você compra mais de um item, né? Aí você comprou, vamos colocar assim, um combo de produtos de higiene e limpeza, por exemplo. Aí você comprou o combo 1 e chegou na tua casa, você comprou lá no mercado, você gostou do valor, tava barato, tava um preço bom, aí chegou na sua casa. Quando chegou na sua casa, você descobre que veio errado, que você tinha comprado aquele combo que vinha com sabão em pó, com amaciante, com sabão líquido, e aí você olha e, poxa, mas me entregaram o tamanho errado, eu tinha comprado todos os pacotes de 3 litros e me entregaram o de 1 litro, que absurdo é esse? Na hora a pessoa vai lá e liga e vai reclamar no mercado. Mas imagine que seja o contrário, que você comprou o de 1 litro e chega na sua casa o de 3 litros. E aí imagine uma pessoa que olha, uau, me dei bem, comprei o de 1 litro, o mercado errou,
me mandou o de 3 litros. Tem pessoa que ainda é capaz de dizer que isso é bênção de Deus. Misericórdia! Misericórdia, isso é roubo. A pessoa ficar com aquele item errado porque ela foi beneficiada. Isso demonstra o coração que ama o dinheiro. O amor ao dinheiro faz com que as pessoas caiam em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. É o que nós lemos ali em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Quantas pessoas dizendo que receberam uma bênção do Senhor. Não é do Senhor não que você está recebendo isso aí não. Nesse exemplo que eu dei aqui, isso aí não é bênção de Deus não. Isso foi um erro que o separador lá do mercado errou e você precisa ligar, olha, recebi o item errado. Eu paguei pelo mais barato e eu acabei recebendo o mais caro. Podem vir trocar. Ou se você tem o dinheiro, pode me cobrar a diferença que eu vou pagar a diferença. Sabe, amados, quantas pessoas acontece isso e a pessoa diz que é bênção, recebeu uma bênção de Deus. Não é bênção isso aí não. Isso aí é roubo. E, amados, nós precisamos entender isso. Sabe, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convocado como filhos de Deus para uma vida de justiça, para uma vida de retidão, para uma vida de santidade. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. A nossa segurança está em Cristo. A nossa bênção verdadeira vem de Cristo. Amados, que eu e você, nós possamos entender isso e nos render para esse modelo de vida. Sabe, esse modelo de vida isento do amor ao dinheiro é um modelo de vida em que muitas vezes as pessoas vão zombar de nós, as pessoas vão rir da nossa cara. Por quê? Porque o mundo está mergulhado no amor ao dinheiro. O dinheiro virou o senhor do mundo, mas o dinheiro não é o nosso senhor. O nosso senhor é Jesus Cristo. O dinheiro é só o nosso servo. O dinheiro serve apenas para servir ao reino, para servir a nossa casa, a nossa família. O dinheiro não está aqui para ser senhor, para comandar a nossa vida, para comandar as nossas decisões, para comandar os nossos planos. Não. Quem comanda e lidera os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa vida é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que de fato é Senhor das nossas vidas. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje é: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Isso não significa que nós não podemos estudar, que nós não podemos querer, né, um trabalho melhor, um negócio melhor. Não é isso, amados. Fala sobre onde está o nosso coração. Viva governado por aquilo que Deus coloca no seu coração e não pelo dinheiro. Não corra simplesmente atrás do dinheiro. São como aqueles exemplos que eu dei aqui. Né? Se você trabalha, não fique correndo atrás de um trabalho só visualizando o salário. Não. Peça de Deus o discernimento. Busque de Deus o discernimento. Senhor, qual é a porta que o Senhor está abrindo para mim? Onde o Senhor tem para mim? Às vezes não é o maior salário, mas é o local onde Deus quer que você faça a diferença, onde Deus quer te abençoar ali, com aquele salário. Talvez você vai começar com aquele salário, mas é naquele lugar que Deus vai abrir portas para você subir de cargo. Sabe quantas pessoas, não quero isso daqui, mas é bem naquele lugar que Deus quer abrir portas para que a pessoa possa ter cargos melhores, ter um trabalho melhor ali, naquele lugar. Então, que eu e você, nós possamos viver para cumprir os propósitos de Deus e não para correr atrás do dinheiro, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua exortação. Obrigada por o Senhor nunca nos deixe enganados. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós nos conservemos livres do amor ao dinheiro. Que nós coloquemos como pauta para a nossa vida nunca corrermos atrás do dinheiro, mas sempre corrermos em cumprir os seus planos, os seus propósitos, o seu chamado para nós. Que nós coloquemos isso como prioridade na nossa vida.
Pai, que nós não nos deixemos enganar pela ganância, pela cobiça. Ah, Pai, porque o amor ao dinheiro, ele nos leva para um caminho de destruição, de ruína. Como diz a tua palavra, muitos têm se atormentado com muitos sofrimentos porque estão vivendo correndo atrás do dinheiro. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos não sejamos assim. Nos ajuda a nos conservarmos livres do amor ao dinheiro. Que o dinheiro seja sempre o nosso servo e nunca o nosso Senhor. Que nós possamos seguir a liderança do Espírito Santo e viver em todo tempo o plano do Senhor, os planos do Senhor para nós. Que nós não cedamos ao engano, que nós não cedamos às mentiras das trevas, mas que nós possamos sempre ser guiados pelo Senhor. E nos momentos difíceis, nos momentos em que nós enfrentamos de dificuldade, que nós possamos dizer com confiança: o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará, o Senhor é o nosso ajudador, nós não precisamos ter medo de nada. Pai, que nós possamos entender que a nossa verdadeira segurança está no Senhor. A nossa segurança não está no dinheiro, não está nos bens que possuímos. A nossa segurança está no Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver isso. Em nome de Jesus. Que as nossas finanças sejam em prol sempre de abençoar a nossa família, abençoar os irmãos em Cristo, abençoar o reino de Deus. Que assim seja sempre, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso coração não seja corrompido pelo amor ao dinheiro, mas que nós possamos nos conservar de fato livres do amor ao dinheiro, em nome de Jesus. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.